Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar. Pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, como um acidente em seu sujeito, assim como a minha alma se conforma está no pensamento, como ideia. Eu vivo e por amor de que sou feito, com a matéria simples, busca a forma. O que é o amor? Um contentamento descontente é fogo que arde sem se ver, é o desejo de eternidade do ser amado. É sempre difícil dar uma definição disso que talvez seja o assunto geral da Bíblia. Em resumo, a Bíblia fala sobre amor, sobre o amor, resumido em uma pessoa. Mas são tantos textos, são tantas... Deus é amor, logo falar do amor é falar da substância de Deus, e falar da substância de Deus não parece ser algo fácil. Quero ler mais um texto. A grandeza de uma virtude, enquanto a sua espécie se estima por seu objeto. Mas como as três virtudes teologais têm a Deus por objeto próprio, não pode nenhuma delas dizer-se maior que a outra porque se refere ao maior objeto. Três virtudes teologais bem entendidas: o amor, a fé, a caridade. O amor, a fé e a esperança. Aquilo que Deus age em nós sem nós. Deus não tolera a natureza, mas a aperfeiçoa. A natureza humana, mesmo em estado de perfeição, como em Adão, possuía, pela graça de Deus, certas características que não lhe são... a melhor palavra aqui é a natureza mesmo, né? Que não lhe são naturais. Mesmo Adão, em seu estado perfeito, não possuía amor, fé e esperança. Talvez ele só possuía amor. Não tem importância aqui. Mas ele não possuía, certamente ele não possuía isso por característica própria. Por quê? Porque a natureza humana tem seu certo limite em operações que não lhe transbordam. O amor transborda de si. O ser humano por si próprio está contido em si. E o amor transborda de si. Logo, parece óbvio que o amor é externo, colocado no ser humano para o ser humano transbordar de si para outro objeto. Transforma-se o amador na coisa amada. Deus tanto ama os homens que fez-se homem. Os homens podem tanto amar a Deus que... Continuamos. Se não, porque... Então elas não são maiores, nem a fé, nem a esperança, nem a caridade são maiores entre elas, por seu objeto, senão porque uma delas se aproxima mais do objeto. Então, algumas delas são mais próximas que outras. Pois bem, segundo isto, a caridade é maior que as outras, porque as outras envolvem sua própria noção certa distância do objeto, pois a fé é de coisas que não se veem. A esperança do que ainda não se possui. No entanto, o amor de caridade é do que já se possui, de modo que o amado está, em certo modo, no amante, e que, ademais, o que ama é, por seu efeito, atraído à união com o amado. Por isso diz São João: quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele, ou como diz Pedro, co-participantes da natureza divina. Como eu disse, é difícil dar uma definição, porque a dificuldade de dar uma definição está quando não se sabe ao certo como o que é o assunto, tende-se a diminuir o grau de exatidão do que se está falando. Obviamente, vamos pegar um exemplo. Jesus. Por que Jesus fala por parábolas? Não porque Jesus não saiba exatamente o objeto do qual ele está falando, obviamente ele sabe, mas os seus interlocutores não sabem. Se Jesus chegasse para nós e desse uma definição analítica e exata de si próprio, pois ele é o amor, nós não entenderíamos. Tranquilamente não entenderíamos. E o assunto mais excelso, se tratado da forma mais excelsa, é incompreensível.
porque é Deus falando de si mesmo ao modo de Deus. Agora, quando, então, não é possível falar dessa forma tão exata, dá para descer o nível. Um nível retórico, eu posso ir fazendo adequações aqui e ali, eu dou uma concessão, eu dou uma ludibriada no meu interlocutor, eu uso algumas falácias, faço um certo molejo no discurso e faço o meu interlocutor entender, né? Ele entende não por exatidão do discurso, mas por força do discurso, né? Ele se faz entender, né? Por imagens, por etc. Agora, quando nem isso é possível, quando nem esse molejo do discurso em direção ao objeto é possível, a gente desce ainda mais. A gente não é um descer do discurso analítico é melhor que o retórico e o retórico melhor que o poético, mas que o nível de precisão desce, mas a proficuidade do discurso se torna maior, porque um discurso poético é em si eterno, né? Tem algo a dizer sempre, em todos os tempos, né? Diferente de um discurso analítico que só diz uma coisa certa, né? Algo sempre, a mesma coisa. E, ok, por que Jesus fala por parábolas? Pensemos, perguntássemos a Jesus o que é o amor. Não é exatamente assim que ele responde, mas uma boa resposta que o próprio Jesus deu. E vejam, né, a pergunta que foi feita a ele foi diferente, né? Mas a mesma imagem pode ser usada para definir as duas coisas. Talvez Jesus começaria dizendo: havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado. Alguns ladrões pegaram e bateram nele, deixaram como semi-morto. Passaram alguns mestres da lei, alçaram alguns levitas, alguns judeus, da família dele, digamos, né? De certa forma, do povo dele, do judeu que descia. E não ajudaram, não tiveram amor. No entanto, passou um samaritano, de fora do povo, né? de fora, não tinha motivo algum para ajudar. Não tinha por que ajudar, não tinha por que querer ajudar, mas quis. E assim, nós sabemos a história, né? Ele cura, ele leva para uma estalagem, né? E etc. Deus não tinha por que amar os homens, mas o próprio amor transborda de si e quer amar. Ele está como um acidente em seu sujeito. Ele, obviamente em Deus não é acidente, mas o que eu quero dizer é que ele está para fora de si. E esse para fora de si, para nós ele é um acidente, como eu disse antes. Para nós esse amor é como algo além do que nós somos. Para além do que nós somos. É um olhar para o outro e dizer assim, ver o outro sofrendo e pensar: esse sofrimento, por que não troca? Por que não dá esse sofrimento para mim? Eu fico no lugar dele. Talvez esse seria um resumo do que é o amor. Pela imagem. O próprio Deus quis fazer isso. Viu o sofrimento dos homens e perguntou a si mesmo: eu fico no lugar. Eu fico no lugar deles. Eles vão ser condenados ao inferno para sempre. Eu fico no lugar deles. Eu tomo o lugar deles, coloco o sofrimento deles em mim, está resolvido. Esse é a coisa. É um desejo para além de si. Se tudo fosse resumido a si, a mim, e ao meu desejo, ao que eu quero, às minhas vontades, ao meu me engolir todos os dias, seria muito triste a vida, né? Porque sem amor, a vida se resume a mim e a mim. Agora, com amor, a vida tem algo para fora. A vida tem algo a mais, algo que dá calor à vida, que faz viver, que dá gosto, que dá sabor. Isso, né, é a beleza da coisa. Se a vida fosse resumida a mim, né, não teria porquê. Já teria acabado há muito tempo. Eu teria acabado. Mas, graças a Deus, ela não se resume a mim. Ela vai além de mim. E porque vai além de mim,
vale a pena. Vale a pena. Como diz Paulo, eu preferiria partir agora mesmo, estar com Cristo, mas, como a vida não se resume a mim, eu vou continuar aqui, por amor daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, por amor daqueles que ainda precisam ouvir, né? Por amor daqueles que estão caminhando para o inferno, precisam de ajuda, precisam conhecer a Cristo. Isso é o amor. É continuar. Obviamente aqui o amor é transpassado pelas nossas incapacidades, né? Mas Deus também ajuda resolvendo essas nossas incapacidades, dando mais graça e outras virtudes. A fé e a esperança. Não amamos como deveríamos amar ainda. Então temos esperança de um dia amar. Não vemos o nosso amor, não vemos o amor como um dia veremos. Por isso Deus nos dá a fé para vermos com os olhos da fé. Um dia veremos face a face. Um dia amaremos e por isso seremos felizes. Como diz, uma boa definição, a felicidade é a posse habitual do ser amado segundo a reta razão. A felicidade é a posse habitual do ser amado segundo a reta razão. A reta razão, obviamente, é iluminada agora pela fé. Um dia ela será iluminada diretamente pelo próprio Deus. Diretamente. E amaremos perfeitamente, seremos perfeitamente felizes. Logo estaremos em casa. Amém.